ao nosso canal do Grupo Amigos do Renascer. Vamos com mais uma partilha da Palavra de Deus. Dessa vez eu trago para nós o livro de Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 25. Uma meditação belíssima que o apóstolo Paulo vai fazer referência aos que estão escravizados a lutarem pela paciência e confiarem na esperança. Esse texto vai nos revelar para esses tempos o que devemos e como devemos enfrentar esse momento, tanto de falta de paciência como falta de esperança. Vamos à leitura e vamos orar um pouco. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25. Penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada a nós. Veja que coisa linda. A humanidade aguarda na expectativa de que se revelem os filhos de Deus. A humanidade foi submetida ao fracasso, não por sua vontade, mas por imposição dos outros. Mas com a esperança de que a humanidade se emancipará da escravidão. Então nós seremos livres da corrupção para obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabemos que até agora a humanidade inteira geme como dores de parto. E não somente ela, também nós. Nós possuímos as primícias do Espírito Santo. Gememos dentro e aguardamos a condição filial, o resgate do nosso corpo. Com essa esperança, nos salvaram. Uma esperança que já se vê. E não é uma esperança por esperança. Pois se alguém já vê, para que esperá-lo? Contudo, se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Então, não tem Salvador do mundo para a humanidade nesse momento, a não ser Jesus. Aquele que deu a vida por nós, aquele que nos deixou a esperança verdadeira, que prometeu que no terceiro dia iria ressurgir e iria enviar o Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra vai dizer que cremos naquele que não enxergamos e tocamos. Porque se ele estivesse aqui, não precisaríamos mais acreditar ou esperar. Jesus, através do profeta Paulo, vem dar uma lição para nós. Que lição é essa? O sujeito é a criação inteira. Então Paulo dá uma dimensão cósmica à redenção. Isso supõe que a queda do homem e a criação inteira ficou submetida e desordenada dela. Ou então supõe que a caducidade do cristão vem do pecado de Adão. Então podemos nos perguntar: tudo isso que estamos passando agora tem um preço.
E nós somos contribuintes diretos de tudo isso. Os nossos erros, o meu erro, o meu pecado, a minha falta de caridade, a minha falta de amor. Até quando? Até quando nós vamos aguentar? Até quando? Iremos perder essa esperança. E que esperança é essa? A esperança de crer em quem não enxergamos. E a pessoa que não enxergamos é a de Jesus. É a pessoa do Espírito Santo de Deus, a que nos garante a esperança. Não tem líder, não tem pessoa, não tem mágico que vai resolver a nossa situação. Apenas Deus. E Ele nos ensina a esperar com paciência. Como termos paciência no sofrimento? Versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada a nós. Então, caríssimos, para nós há de vir dias muito brilhantes, maravilhosos, porque nós estamos sofrendo muito, estamos vendo uma humanidade sendo devastada pela doença, pela falta de fé, pela incapacidade, pela depressão, pela ansiedade. Versículo 19. A humanidade guarda na expectativa que se revelem os filhos de Deus. E aí o segredo dessa palavra. O segredo dessa palavra estão naqueles que irão se revelar filho de Deus. Eu e você. Na coragem de testemunhar Jesus. Na coragem de proclamar Jesus Senhor. De lutar pela voz. A voz de Deus em meio a nós. Somente essa voz dos verdadeiros cristãos irão revelar o poder de Deus. A humanidade anseia por isso. Precisa de profetas. Necessita de profetas que deem testemunho de vida, que carreguem consigo a marca da cruz de Jesus. Somente desse jeito a esperança renascerá na humanidade. Versículo 20. A humanidade foi submetida ao fracasso por sua vontade. Não por sua vontade, mas por imposição dos outros. Minha gente, isso é revelador. Tudo isso que está acontecendo, poderíamos nos questionar. Deus permitiu tudo isso? Um homem que entregou o seu filho para dar a vida por nós. Vários questionamentos podem se ter. Várias dúvidas podem surgir. E ele continua dizendo, mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção. O sentido da emancipação da corrupção, ele fala da corrupção da carne, do pecado. Não é do apontamento, do erro. Porque
eu faço isso, porque ele faz aquilo. É emancipação, é o eu perceber o errado, não pelo apontamento do outro, mas eu me voltando para dentro de mim e me emancipando como um cidadão do céu. Como se porta um cidadão do céu? Um cidadão do céu, ele retém consigo a esperança do céu, em habitar em um lugar onde ele não conhece, onde ele nem imagina como seja. Talvez muitas histórias de ficção ou imaginação possa fantasiar um céu entre nuvens, um lugar bonito onde a alma possa descansar. Mas o céu é muito mais do que isso. Muito mais. E não somente ela, também nós que possuímos as primícias do Espírito Santo, gememos por dentro, aguardando a condição filial. Então, o apóstolo Paulo, no entendimento fantástico, ele entende que Deus coloca em nós essa responsabilidade. Que responsabilidade é essa, Edgar? Da conversão sincera, da emissão do perdão, do recomeço. Você pode ser um canal da graça dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, nas suas rodas de amizade, dentro da igreja. Edgar, mas eu não sou de dentro da igreja. Mas eu posso dar testemunho da esperança. E que esperança é essa? Jesus, o homem e o único que pode mudar a vida do ser humano e devolver para ele a esperança. Outra palavra-chave dessa palavra é a confiança. Confiar em quem não se vê. O apóstolo Paulo, ele não esteve com Jesus. Ele perseguiu os cristãos que declaravam Jesus Senhor, que acreditavam em Jesus. Mas ele acreditou, ele se converteu. Ele buscou na conversão a esperança. Uma esperança que gera confiança. A confiança que gera paciência. Paciência que vai passar. Paciência que vamos sair dessa pandemia. Paciência que vamos sair desses tempos caóticos de crise, de fome, de dor. Paciência, irmão, que toda dor irá passar. Paciência que a sua depressão será curada, que a sua ansiedade será curada. Paciência que é provada pela esperança. Eu rogo a Deus nesse momento, por essa palavra, para que você seja atingido por essa esperança. A esperança daquele homem que deu a vida por nós na cruz. Aquele que se colocou para salvar a humanidade. O Filho de Deus, Jesus, o que nos deu tanto ensinamento para termos coragem para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Eu peço a Deus uma proteção toda especial
sobre todos aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão combatendo na linha de frente. Eu peço uma graça toda especial pela Igreja de Jesus Cristo, pelo Bispo Dom Henrique, pelos padres, pela Igreja. Peço também pelos empresários, Jesus, que eles tenham esperança, aos nossos governantes, prefeitos, governadores, presidentes. Sim, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a nação brasileira, o mundo, todos aqueles que têm morrido e muitos que perderam a esperança e outros que perderam a paciência de esperar. Aqueles que perderam a fé, que desacreditaram, que questionaram Deus. Eu apresento Jesus nessa tarde, os meus irmãos de grupo de oração, amigos do Renascer, aos irmãos da Renovação Carismática Católica, a toda a igreja, aos irmãos que me ouvem, a todos aqueles que serão atingidos por essa palavra. Rezo também pelas famílias, pelos pais, mães, filhos, por todos aqueles que precisam, nesse momento, ser atingidos pela santa palavra esperança. Deus abençoe. Um pedido que faço a vocês é que sigam o nosso canal no YouTube, buscando por Amigos do Renascer. Você se inscreve, ativa o sininho e sempre vai estar recebendo uma notificação de uma atualização, seja de uma palestra, seja de um testemunho, de uma formação e do nosso grupo de oração que acontece numa live ao vivo todas as terças-feiras às 19h30.